Capítulo 221 O Rei da Ilha. Félix estreitou os olhos em foco, observando o rio de lava, que jorrava em sua direção, semelhante a uma pequena erupção acontecendo neste túnel. Na verdade, isso era exatamente o que estava acontecendo quando parte da lava que subia até a boca do vulcão entrou primeiro neste túnel. Agora, depois que a lava passou pela pedra em que ele estava, Félix jogou a pedra parecida com uma prancha de surf embaixo dele e pulou nela, assustando os espectadores, que nunca pensaram que ele estava realmente indo em frente. Após pousar na prancha, Félix teve que se ajoelhar e colocar as mãos na superfície para não ser arremessado. Infelizmente, a superfície da prancha estava quente a ponto de Félix sentir como se as palmas das mãos estivessem em um forno. Dolorido, ele apertou os lábios enquanto se puxava para cima de maneira constante. Depois de se levantar, ele abriu os braços enquanto se inclinava ligeiramente para a frente na prancha, exibindo uma posição de surf profissional. Todos aqueles anos surfando na praia de Skypel Island não foram desperdiçados. Calma agora, fácil. Depois de se firmar, Félix deixou a lava fazer seu trabalho, levando-o para cima do túnel em direção à saída. Devido à velocidade horrível da lava, Félix sabia que a viagem não demoraria nem um minuto antes de chegar ao seu destino. Dito isto, a jornada não seria fácil, pois as bolhas de lava explodindo, que aconteciam ao seu redor, o mantinham nervoso, temendo que uma bolha explodisse bem ao seu lado. Pop. Infelizmente, Murphy não estava errado quando disse que tudo que pode dar errado dará errado, já que uma bolha explodiu bem na frente de Félix, projetando dezenas de gotas de lava bem em sua direção. Foda-me. Félix só podia amaldiçoar em sua mente enquanto protegia seu rosto e deixava o resto das gotas fazerem o que quisessem com seu corpo. TSTSTST. O som de sua carne chiando, semelhante a um pedaço de carne sendo frito em uma frigideira, continuava ressoando em seus ouvidos, fazendo a dor triplicar. Suas roupas estavam no limite, deixando os espectadores verem as horríveis marcas de queimadura que aquelas gotas deixaram para trás. Indiferente à perda de roupas, Félix ativou apressadamente a aura amarelo mostarda, na esperança de usar revitalização nessas marcas. Infelizmente, no instante em que a névoa saiu de seus poros, ela começou a evaporar pelo calor infernal do rio de lava. Sem hesitar, Félix usou sua revitalização, deixando seu corpo absorver tudo o que pudesse da névoa antes que sua energia atingisse a linha vermelha. A aura estava sendo liberada continuamente de seus poros e exaurindo sua energia com uma velocidade assustadora. Boom! No momento em que ele estava lidando com aquelas marcas de queimadura, uma forte explosão ressoou por trás, forçando Félix a se virar e verificar o que a causou. O túnel está destruindo. Agitado, Meliodas gritou para o microfone, contaminando-o com saliva. No entanto, ele nem se importou, pois a visão diante dele era horrível demais para assistir. A esperança que estava recuperando nos corações dos fãs de Félix foi extinta instantaneamente depois de ver o túnel quebrando por trás, enquanto rios de lava jorravam de todos os cantos, tentando enterrar tudo que estava à vista. Assustado, Félix encarou a saída novamente e se inclinou para frente com as mãos cruzadas nas costas, em posição de patinação. Ele estava tentando aumentar sua velocidade, mesmo que ligeiramente. Estrondo, estrondo, bam! A dor das marcas de queimadura foi totalmente ignorada enquanto o som das pedras colidindo umas contra as outras continuava respirando no pescoço de Félix, fazendo os músculos das costas de Félix ficarem tensos de angústia. No entanto, seus olhos estavam tão focados como sempre na saída, que aumentava rapidamente em seus olhos. Os espectadores levantaram-se de seus assentos enquanto olhavam boquiabertos para Félix, sem ousar piscar uma única vez com medo de perder alguma coisa. Nenhum deles se preocupou em comentar ou falar um com o outro. Todos tinham apenas uma imagem em mente, e essa era a imagem de Félix surfando na porra da lava viva enquanto era perseguido rapidamente pelo túnel em ruínas. 100 metros, 50 metros, 20 10 metros. Quase lá. Asna aplaudiu na mente de Félix.
No entanto, ele não percebeu o que ela disse, pois sua atenção foi totalmente capturada pelas pedras, que caíam bem acima de sua cabeça. O colapso do túnel o atingiu. Porém, Félix não parecia agitado ou assustado como deveria. Em vez disso, ele se abaixou calmamente na prancha, até que todo o seu corpo estivesse deitado sobre ela. TS. Sua pele começou a emitir sons escaldantes, semelhantes a um churrasco em uma grelha a 800 graus C. Seus olhos ficaram um pouco lacrimejantes por causa do calor e da dor, mas ele nunca os fechou, pois a luz brilhante do outro lado do túnel estava bem em seu rosto. Ele não se atreveu a perder. Uau! Boom! Meliodas, os espectadores, os jogadores, que corriam ladeira abaixo, em direção à floresta, todos congelaram em suas posições ao som estrondoso do vulcão em erupção. A lava alcançou a boca fechada do vulcão. Desde que foi fechado, a erupção foi explosiva. Eles levantaram a cabeça e começaram a olhar com medo para as rochas derretidas que choviam nas instalações do vulcão, semelhante a uma chuva de meteoros. Ainda, no ar, logo abaixo daquelas rochas derretidas, uma rocha parecida com uma prancha de surf voava acima de um rio de lava que se partiu ao meio após o colapso do túnel. Os jogadores nunca notariam uma pedra tão pequena dentro de uma chuva de meteoros. Porém, o raio dourado que foi projetado na atmosfera os fez ignorar tudo, até mesmo sua segurança, e olhar para ele com a boca aberta e os olhos saltando das órbitas. Eu devo estar sonhando, Rosana murmurou em absoluta descrença enquanto apontava o dedo trêmulo para Félix, que se levantou de sua posição deitada, expondo sua pele vermelha totalmente queimada. Como a distância entre Félix e os jogadores era muito grande, eles só viram um humano completamente vermelho, fazendo-o parecer como se um diabo tivesse escapado do próprio inferno. O que diabos está acontecendo? Ele realmente saiu, horrorizado, o cérebro do Senhor. Frost estava prestes a desligar com a noção de que Félix conseguiu escapar de uma armadilha mortal em seus olhos. No entanto, antes de sofrer um derrame cerebral, seus olhos arregalados brilharam ao perceber que Félix estava caindo no ar sem nada para aliviar sua queda. Caramba, ele percebeu que mesmo que conseguisse sobreviver à queda, como ele deveria lidar com a lava que estava caindo com ele ou com a chuva de meteoros, que estava prestes a derrubar qualquer coisa à vista. Esta questão estava reverberando na mente de todos, que estavam assistindo Félix sendo puxado para baixo pela gravidade. Félix, pule agora! Asna, que sabia do plano de Félix, gritou em sua mente. Ainda não, as sobrancelhas de Félix estavam franzidas enquanto ele olhava para o círculo vermelho dezenas de metros abaixo dele. Isso mesmo, Félix já planejou uma rota de fuga depois de sair do túnel. Ele não era retardado em pensar que apenas saindo do vulcão estaria seguro. Ele sabia que o maior perigo não estava dentro do vulcão, mas sim depois de sair dele e vivenciar em primeira mão a chuva de meteoros. Félix não estava confiante em sua capacidade de escapar ileso da zona de ataque da chuva de meteoros. Assim, ele teve que criar um segundo plano para sua fuga. O círculo de teletransporte, que estava perto da saída do túnel e não foi utilizado durante todo o jogo, era a porta de entrada perfeita para a segurança. Agora, agitado e um tanto emocionado, Félix se jogou com as mãos estendidas para frente. Ele sabia que só precisava de um dedo para entrar no círculo de teletransporte para ativá-lo. Felizmente, o círculo de teletransporte era enorme, tornando inúteis seus esforços extras, já que todo o seu corpo conseguiu entrar nele. Ainda no ar, seu corpo começou a se desintegrar em partículas de luz antes de ser levado pelo vento sob os olhos estupefatos e impressionados dos jogadores, Meliodas e 60 milhões de espectadores simultâneos de transmissão ao vivo. Ninguém queria acreditar no que seus olhos lhes alimentavam e eles não ousaram. Eles já ficaram chocados diversas vezes com as brincadeiras, fugas, inteligência, força, bravura de Félix, mas nada chegou perto do que acabaram de testemunhar. Eles acreditavam que sua jogada de arrebatar a coroa seria seu desempenho máximo no jogo, só para ver isso.
O silêncio desceu na ilha e no estádio por um segundo antes que os barulhos estrondosos das rochas derretidas batendo no chão os acordassem de seu estupor. Estrondo, estrondo, bum! De repente, o inferno começou no estádio e na ilha simultaneamente. Que foda Daredevil, puta merda, nunca vi ninguém faz isso nos 100 jogos que assisti. Meu proprietário é inabalável. Ninguém prestou atenção nos jogadores, que começaram a fugir de uma cena tão apocalíptica, enquanto os espectadores pulavam das poltronas enquanto puxavam as camisas uns dos outros de emoção e alegria. Enquanto isso, os espectadores da transmissão ao vivo tornavam quase impossível ler o que estavam digitando no bate-papo, pois todos enviavam spam ao mesmo tempo em frenesi. O senhorio prova mais uma vez. Meliodas estava em sua mesa de comentários enquanto gritava com a cabeça baixa, esse ele é o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. Gritos se espalharam por todo o estádio, enquanto os espectadores, fossem torcedores de Félix ou não, cantavam em perfeita harmonia, fazendo com que os olhos de Emma lacrimejaram. Assim como os fãs de futebol no mundo se sentem emocionados e orgulhosos de seu time ou de seu jogador favorito, Emma e os demais não eram diferentes. Eles ficam orgulhosos quando Félix consegue algo incomum e incomodados quando ele falha. Mas até agora, Félix estava mostrando a eles apenas o melhor desempenho em todos os jogos. Ele estava sempre se superando. De estar 100% morto a ser o primeiro a deixar as instalações do vulcão com segurança. Quem poderia fazer isso além de Félix? Eles estavam orgulhosos de serem seus fãs leais nos bons e maus momentos. Depois de um tempo o burburinho diminuiu um pouco, fazendo Meliodas recuperar o juízo e continuar fazendo seu trabalho. A jogada foi uma loucura, mas o jogo ainda não acabou. Ainda faltavam 10 minutos no relógio. Porém, depois de observar os jogadores, que chegaram inteiros à floresta, ele não sabia se o jogo realmente ainda tinha 10 minutos ou não. Ninguém estava se movendo. Caramba, até o senhor Frost estava sentado em um galho com os olhos fechados, mostrando claramente que ele não tinha intenção de se dirigir ao círculo verde de teletransporte onde Félix estava atualmente. Todos desistiram do jogo. Meliodas logo entendeu o motivo ao ouvir uma conversa entre dois jogadores. Acontece que 10 minutos mal foram suficientes para os jogadores alcançarem o círculo de teletransporte. Afinal, Félix, sendo um dos corredores mais rápidos da floresta, demorou 10 minutos para chegar à premissa do vulcão quando arrebatou a coroa. Nem mencione alguns desses jogadores. É claro que aqueles com habilidades de velocidade de movimento poderiam alcançar o círculo verde em menos de 5 minutos ou mais se ultrapassassem seus limites. Mas e daí? Eles sabiam que Félix não era um retardado para ficar em seu lugar e esperar por eles até chegarem. Inferno, eles tinham certeza de que ele estava em movimento, correndo em sua velocidade mais rápida na direção oposta deles. Aos olhos deles, o jogo já havia acabado no momento em que Félix usou o círculo de teletransporte que estava desprotegido. Assim, eles só podiam ficar sentados em silêncio nos galhos, pensando em como iriam responder à mídia após o término do jogo. Félix pode não ser entrevistado, mas todos os jogadores seriam atacados pela mídia por causa dele. Melhor ainda, esta foi a conclusão perfeita para o jogo. Meliodas riu de alegria ao mudar sua visão dos jogadores para a telinha de Félix. No entanto, depois de ver o que Félix estava fazendo, ele não pôde deixar de exclamar, por que diabos ele não está fugindo? Os espectadores com visão onipotente imediatamente se aproximaram do círculo de teletransporte após ouvirem a exclamação de Meliodas. Assim como ele, eles ficaram chocados ao ver Félix sentado no meio do círculo de teletransporte, vestindo um conjunto de roupas novo. Ele tinha o pulso apoiado no joelho enquanto estava sentado em uma posição de semi-mediação. Ele não se movia nem falava, apenas continuava sentado com a cabeça erguida e um leve sorriso confiante estava estampado em seus lábios. As joias da coroa continuavam brilhando sob os raios do sol enquanto estavam no topo de sua cabeça.
Esta cena hipnotizante e pacífica fez com que os espectadores se sentissem como se estivessem assistindo a um rei nato, dono desta ilha e de tudo o que nela havia. Depois de lembrar de cada jogada e batalha que passou dentro da ilha, quem ousaria reivindicar ser o rei antes dele? Quem? Só agora eles entenderam por que o jogo se chamava Maior que o Rei da Ilha. Fim do capítulo. Capítulo 222 Cupom de salto de classificação. 10 minutos depois, como esperado, ninguém se preocupou em vir me ver. Félix riu enquanto olhava para seu corpo que estava se quebrando em pequenas partículas de luz, marcando o fim do jogo. Durante os últimos 10 minutos, nenhum jogador saiu de suas posições, deixando Félix continuar relaxando pacificamente. Ele sabia que eles iriam acreditar que ele estava em movimento, fugindo deles. Como eles tinham cérebros funcionais, nenhum deles era estúpido em embarcar em uma perseguição tão sem sentido e sem esperança. Sabendo disso, Félix simplesmente não se preocupou em sair de seu lugar, usando a psicologia reversa. Ele estava esgotado com tudo o que aconteceu no jogo. Assim, ele sinceramente se sentiu grato por algum retardado não ter vindo incomodá-lo. Senhoras e senhores, por favor, aplaudam o seu campeão. Meliodas apontou seu microfone para o corpo de Félix que estava em processo de reconstrução e gritou com os olhos fechados, Land. Lorde. Aplaudir. Aplaudir. Palmas. Nada mal. Félix sorriu levemente depois de abrir os olhos ao ver os espectadores aplaudindo-o de pé. Ele continuou se aquecendo sob os aplausos enquanto acenava suavemente com a mão. Aplaudir. Palmas. Surpreso ao ouvir barulhos de palmas perto dele, Félix virou a cabeça e viu que alguns jogadores o aplaudiam com um olhar respeitoso. Porém, havia alguns que eram egoístas demais para reconhecer a jogabilidade de Félix, como Mr. Frost e Rosana. Bastardo, arruinando minha terceira sequência de vitórias. Rosana bufou de aborrecimento enquanto se teletransportava para fora do estádio, sem planejar ficar e aproveitar sua glória. Ela pagou 800 milhões de SC para virar as probabilidades a seu favor. No entanto, tudo foi desperdiçado, pois Félix não tinha intenção de arruinar sua sequência de vitórias para os outros. Ele entendeu que quanto mais durasse sua sequência de vitórias, mais vantagens ele obteria da plataforma SG. O rei! O rei! O rei! Sob os cantos ardentes do público, Félix acenou com a mão uma última vez antes de se teletransportar para fora do estádio, sem dar a Meliodas nem mesmo ele tinha a chance de se aproximar dele e procurar uma chance para uma entrevista. Afinal, ele fez tudo certo sem ofender Félix. Ele tinha um pouquinho de esperança de que Félix pudesse vê-lo favoravelmente e lhe dar uma entrevista de 1 minuto ou pelo menos ficar por a coroação do título único. Infelizmente para ele, Félix estava morrendo de vontade de tomar um banho frio depois de ficar dentro do vulcão por mais de 1 hora ou mais. Meio-dia e meia no acampamento, 30 minutos após o jogo. Isso foi revigorante. Félix saiu dos chuveiros públicos no final do corredor com um sorriso relaxado no rosto. Ele caminhou até seu quarto descalço, usando uma toalha que cobria a parte inferior do corpo e outra para secar os longos cabelos molhados. Já fazia um tempo que ele não cortava o cabelo e agora seu cabelo estava comprido e bagunçado. Droga, Félix. Vista algumas roupas já. Olivia, que estava parada ao lado da porta de seu quarto com 2 garotas, repreendeu Félix ao ver que ele estava expondo a parte superior do corpo, mais uma vez. Irritada, ela apontou o dedo para as bochechas avermelhadas das amigas e reclamou, olha como elas ficaram desconfortáveis depois de verem você. Félix se aproximou das meninas com um sorriso brincalhão e perguntou, eu deixo vocês desconfortáveis? Não. Envergonhadas e bastante tímidas, as meninas acenaram com as mãos estendidas em negação. Félix sorriu com a expressão irritada de Olivia e se virou, voltando para seu quarto que ficava do outro lado do corredor. Isso já era uma ocorrência diária no corredor, Félix sendo criticado por Olivia por mostrar muita pele em um complexo mesclado.
Infelizmente, não importa o que ela dissesse, Félix nunca se mexeu e fez o que ela pediu, pois usar apenas uma toalha depois do banho era um hábito arraigado em seu ser há décadas. Já era um estilo de vida para o Félix, e ele não ia se forçar e mudar isso por causa de algumas garotas, que ficam com tesão ao vê-lo daquele jeito. Se não fossem jovens demais para o seu gosto, Félix não teria se importado de brincar com um ou dois durante esses 2 meses. Pena que Félix preferia mulheres maduras, já que sua idade real em sua vida anterior era na casa dos 40. Embora, para os linhadores de sangue, estar na casa dos 40 ainda fosse extremamente jovem, já que a idade média variava de 1000 a 10.000 anos, dependendo do nível de integração. Ainda assim, Félix preferia mulheres maduras a adolescentes, pois não queria nenhum drama ou pegajosidade em sua vida. Seu pervertido, bater, não se incomodando com a maldical irritada de Olivia, Félix fechou a porta e foi vestir suas roupas. Depois de se vestir, ele sentou-se na cama e pediu à rainha que mostrasse o total ganho com o jogo. Ele ainda não verificou, pois foi imediatamente tomar banho após sair. Como desejar, senhor, Félix. Ela fez uma pausa, e parabéns por alcançar o posto de prata. Obrigado. Félix acenou com a cabeça em agradecimento e começou a ler o holograma dos lucros. Maior que desejo de vitória. Maior que título único, Record Breaker. Maior que receita de streaming, 650 milhões de SC. Maior que pagamento de Rosana, 500 milhões de SC. Maior que pontos de jogo coletados sozinho, 10.850 GP. 650 milhões, hehe, estou recebendo a mesma receita que um famoso jogador de platina. Félix sorriu de alegria com a quantia, pois sabia que era provavelmente o jogador prata mais bem pago de toda a Via Láctea. Outros ídolos ou jogadores de prata famosos raramente chegam a 150 milhões de SC por jogo. Porém, contando apenas a popularidade da receita e não a receita extra de 3% após vencer o jogo. Após verificar a receita, Félix fechou a janela pois já tinha conhecimento do resto. Para o título, era óbvio que Félix iria conquistá-lo depois de segurar a coroa por impressionantes 75 minutos. Ele ultrapassou o titular original por 15 minutos. No entanto, a melhor parte é que ele viveu para usá-lo com orgulho acima da cabeça, ao contrário do titular original. Quanto aos pontos de jogo, ele conseguiu ganhar 5.000 GP simplesmente por segurar a coroa por 75 minutos seguidos. O resto veio de sua contagem de eliminações que ultrapassou 30 jogadores. Félix não queria receber o formato de batalha sem motivo. Ele sabia que seria capaz de acumular pontos de jogo mais rapidamente do que outros formatos. A única razão pela qual ele conseguiu 10k no labirinto aleatório antes foi devido a ter feras para ele matar. Se o jogo fosse apenas encontrar a saída, ele não teria conseguido nenhum K. Mas nos formatos de batalha as lutas têm prioridade acima de tudo, o que foi o improviso do Félix. Rainha, por favor, mostre-me meu perfil. Ele pediu, classificação, prata de nível intermediário, jogue mais uma partida de colocação para obter sua classificação final. Jogos disputados, 003. Vitórias, 003. Perdas, 000. Sequência de vitórias, 003. Elegível para vantagens, clique para obter detalhes sobre a sequência de vitórias sistema e suas vantagens. Sequência de perdas, 000. Eliminações, 0045. Impaciente, Félix pressionou a maior que sequência de vitórias ring. Maior que parabéns por desbloquear o sistema de sequência de vitórias. Um holograma lateral exibindo esta notificação no meio surgiu diante de Félix, fazendo-o sorrir levemente. Ele deslizou a notificação e ela foi substituída instantaneamente por uma lista pequena que exibia 2 recompensas escritas em prata. 1 cupom para pular classificação. Uma utilização, 24 horas antes de expirar. 2 cupom de giro da roda de segunda chance. Permite ao usuário girar novamente a roda caso o formato ou o jogo não seja do seu agrado.
Uso 365 dias antes de expirar. TSK, eles são muito generosos com os vencedores. Um pouco dolorido, Félix estalou a língua ao ver as vantagens de vencer apenas 3 jogos consecutivos. Em sua vida anterior, ele sempre teve como objetivo vencer 3 jogos consecutivos apenas para obter as recompensas ocultas. Infelizmente, ele estava lutando para vencer pelo menos 2 jogos consecutivos, sem mencionar 3. Sem mais delongas, Félix pressionou a primeira vantagem, ignorando a outra, já que não tinha utilidade para ela no momento. Sir Félix, você tem certeza de ativar o cupom de salto de classificação? A rainha o informou, no momento em que você ativá-lo, você será colocado no nível intermediário ouro. No entanto, o jogo que você jogará terá linhagens de sangue de nível ouro, superando em muito a sua força. Ela fez uma pausa. Se você perder o jogo, você será rebaixado para o nível prata de nível inferior em vez do nível ouro de nível inferior. Ela pediu com boa intenção, por favor, pense profundamente sobre sua escolha. Tenho certeza. Félix solicitou, por favor, ative o cupom. Como quiser. Cansativo. O cupom foi ativado. Você será colocado em uma classificação ouro intermediária por um período máximo de 4 meses. Por favor, jogue um jogo antes do final do período. Caso contrário, você será colocado de volta em sua classificação original. A rainha informou. Vai fazer. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Ele já estava familiarizado com as regras de uso do cupom de salto de classificação, embora nunca tenha recebido um. O cupom pode parecer que estava oferecendo salto de 3 níveis com apenas uma vitória, mas Félix entendeu que mesmo ele mesmo com sua força esmagadora que estava aterrorizando os Bloodliners de pico do primeiro estágio, não seria capaz de vencer o jogo e se manter na classificação ouro. Em última análise, a classificação ouro foi governada pelos linhadores de sangue de pico do segundo estágio e dos linhadores de sangue do terceiro estágio. Aqueles que obtiveram o cupom em prata foram condenados à classificação ouro com sua força atual. Se a SGA deixasse esses jogadores aumentarem sua força livremente até que estivessem aptos para lutar contra jogadores de ouro, o cupom perderia seu significado e propósito, pois seria o mesmo que dar a esses jogadores uma chance grátis para pular uma classificação sem dificuldades. Assim, a existência do limite de 4 meses. Félix, que ainda estava em 84% do reino de purificação, não tinha nenhuma chance de preencher uma lacuna tão grande de força, mesmo com sua linhagem primogenitor. Suspiro, preciso chegar ao primeiro estágio de substituição. Félix sorriu amargamente ao pensar no Jormungand, esperando que ele chegasse a 99% para acordar. Até agora, ele ainda não descobriu uma maneira de impedir o Jormungand de acordar. Especialmente quando ele não tinha conhecimento sobre ele. A única esperança que ele ainda tinha eram as memórias do Jormungand, que Asna reunia em cada integração. Ele estava esperando até chegar ao fim de sua integração antes de vê-los todos de uma vez. Ele não queria olhar para eles agora, pois entendia que ficaria desmotivado ao integrar mais porcentagens depois de não receber o que desejava. Asna, que sabia das memórias, não mencionou nada sobre o que viu nelas, pois estava preocupada que a última esperança que ele tinha, seriam extintos depois de descobrir que não havia nada de valor para sua situação neles. Tudo bem, ser amargo não mudará nada. Félix recuperou seu sorriso despreocupado enquanto afastava os hologramas de seu rosto. Ele se levantou e transmitiu os materiais necessários para a integração, planejando dividir os 4% restantes da essência de Jormungand em 2% hoje e 2% depois de amanhã. No entanto, antes de Félix tirar as roupas, a rainha disse abruptamente, Sir Félix, o instrutor George pediu a toda a equipe que se reunisse na sala de aula nos próximos 10 minutos. Que pé no saco! Félix suspirou irritado enquanto devolvia os materiais de despertar em sua pulseira, planejando reagendar a integração quando ele voltasse. Fim do capítulo. Capítulo 223 Vazamentos na competição mundial.
Depois que Félix saiu de seu quarto, ele viu que Noah estava prestes a sair também. Eles acenaram um para o outro como uma saudação e desceram juntos as escadas. Depois de um tempo, eles chegaram a um prédio de 3 andares que era bastante silencioso comparado ao campo barulhento, que estava lotado de juniores praticando a precisão de suas habilidades, lutando entre si ou fazendo exercícios corporais. Logo eles entraram no prédio e subiram para o 2º andar. Ao chegarem, perceberam que a porta da sala de aula, onde estudavam e assistiam aos vídeos gravados dos rivais, estava fechada. Félix bateu 2 vezes, depois abriu um pouco antes de perguntar educadamente: "Podemos entrar?" George, que estava diante de uma tela branca e empoeirada de exibição de dados, gesticulou com a mão enquanto dizia: "Entre e feche a porta atrás de você." Félix entrou e deixou Noah fechar a porta. Ele olhou ao redor enquanto caminhava para o fundo da sala de aula. A equipe inteira já estava sentada em suas cadeiras. "Irmão Félix, venha sentar aqui." Adam sorriu educadamente enquanto gesticulava para uma mesa que estava à sua direita. Ignorando sua existência, Félix passou por ele e sentou-se no último assento do fundo. "Talvez na próxima vez." Despreocupado, Adam sorriu encantadoramente enquanto virava a cabeça para trás, concentrando-se em George. Ninguém se preocupou em abordar essa interação, pois já estavam insensíveis ao total desrespeito de Félix por Adam. O único que se incomodou com isso foi George, que franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Félix. Ele queria que a equipe fosse unificada e protegesse um ao outro. Mas até agora, Félix e Adam eram como água e fogo. Ele estava cansado de apaziguar Félix para que se aproximasse de Adam e do resto dos capitães durante o último mês. Se ele não estivesse com medo de Félix, ele o teria repreendido ou punido como estava fazendo com o resto. Mas agora, ele apenas suspirou de desânimo e decidiu ignorar a interação como o resto. "Primeiro, peço desculpas por ter vindo aqui em tão pouco tempo. Mas tenho informações importantes para compartilhar." George olhou para ele severamente e disse: "Acabamos de receber alguns vazamentos sobre o formato que será usado para batalhas representativas mundiais." Curioso, os ouvidos de Félix se animaram para o que estava por vir. Ele não sabia se seu conhecimento sobre a competição mundial seria o mesmo ou mudaria devido a ele mexer na linha do tempo aqui e ali. Os vazamentos implicaram que todas as equipes ficariam sozinhas na selva por 7 dias, lutando para localizar bandeiras, que estavam escondidas na selva. Ele acrescentou: "Não sabemos o número exato de bandeiras, mas acredito que seriam 100 bandeiras, cada uma representando uma vaga para estar no time dos terráqueos." Ainda o mesmo, Félix perdeu o interesse no momento em que ouviu os vazamentos, pois nada mudou em sua vida anterior. Félix já sabia que todos os times iriam lutar por 7 dias seguidos na selva por 100 bandeiras escondidas. Ele também sabia que encontrar uma bandeira não era o requisito para vencer, mas sim mantê-la quando a competição terminasse. Ao contrário dos torneios, este formato iria atingir muitos coelhos com uma cajadada só. Primeiro, testará as dificuldades dos juniores na selva, pois eles seriam obrigados a obter comida e água, bem como encontrar um abrigo para passar esses 7 dias. Em segundo lugar, aliviará o fardo da organização ESGO e do governo alemão de lidar com o grande número de equipas e participantes. Afinal, havia 195 países ao redor do mundo, e cada país enviaria uma equipe de 10 membros, independentemente de terem ou não o necessário para serem competitivos. As batalhas representativas mundiais estavam abertas a todos os países e ninguém planejava desistir das batalhas antes mesmo de começarem. Isso resultaria em cerca de 2.000 participantes lutando pelas limitadas 100 vagas representativas. 100 vagas em um time não são muito. Dale perguntou confuso. Eu não disse para você ler as regras públicas dos Jogos de Supremacia Planetária. George o repreendeu. No que você estava perdendo tempo para nem saber disso? Vendo que Dale estava abaixando a cabeça de vergonha, sem planejar responder, Nathan sorriu e denunciou de brincadeira.
Uma garota que ele conheceu em um VRMMRPG roubou seu coração e tempo, e traga-o aqui. Seu filho da puta. Dale praguejou baixinho enquanto olhava para Nathan, que estava lhe dando um largo sorriso. Golpe. Ouça. George bateu a palma da mão na mesa, chamando a atenção de todos para ele, e disse de maneira estrita: não me importa o que você faz no seu tempo livre ou como o gasta, memorize as regras do PSG e algumas da UVR. Você não sabe se vai ter prova escrita ou não sobre elas. Afinal, vocês vão lutar pela face da nossa mãe terra. Se você fosse com falta de conhecimento, não demorará muito para que você envergonhe o planeta diante de outras civilizações. Entendido? Sim. Dale assentiu com a cabeça. Bom. George cruzou os braços e começou a explicar que cada planeta deveria ter no máximo 100 representantes, já que os jogos nem sempre exigem uma equipe de 10 membros. Caramba, havia jogos que precisavam da participação de 100 representantes. No entanto, esses tipos de jogos eram poucos e intermediários. A maioria dos jogos ainda foi disputada por no máximo 20 representantes. Isso significava que os 100 juniores seriam divididos em time principal e time reserva. Como os jogos eram mortais, era de se esperar que o time principal tivesse mortes em todos os jogos ou às vezes até uma eliminação total. Assim, estar na equipe reserva não foi tão ruim assim, já que as oportunidades de representar o planeta surgem mais rápido do que se poderia imaginar. Leia o resto das regras no seu tempo livre. Depois de terminar sua explicação, George bateu em sua pulseira e disse enquanto apontava o dedo para o holograma recém-surgido: esta é a floresta perto do acampamento. Amanhã vocês serão transportados para dentro da floresta e deixados lá pelos próximos 7 dias. Foda-se. A expressão de Félix era indiferente como sempre, mas no fundo ele estava tendo um colapso mental com notícias tão covardes. Infelizmente para ele, George ainda não havia terminado. Vamos colocar 100 bandeiras na floresta e vocês são obrigados a coletar pelo menos 20% nesses 7 dias. Ele estendeu 3 dedos e disse: existem apenas 3 regras. Primeira, você só pode trazer 2 garrafas de água e 2 pacotes de biscoitos. Segunda, espero ver uma comunicação completa e nenhum conflito. Ele disse essa regra enquanto olhava para Félix, fazendo Olivia e o resto rirem. Infelizmente, a expressão divertida deles não durou 2 segundos antes de ser substituída por desespero depois de ouvir a última regra. Por último, é proibido acessar o UVR ou usar a assistência da rainha. De repente me sinto mal. Dale disse enquanto apertava a barriga com uma expressão distorcida. Vá arrumar o necessário para sua sobrevivência. Sem responder à reação de Dale, George bateu em sua pulseira, mostrando um holograma lateral que continha uma longa lista de kits de acampamento, que incluíam barraca, saco de dormir, travesseiro e assim por diante. Copie esta lista e vá buscá-los no armazém. No momento em que George queria desculpá-los, ele viu Félix levantando a mão no ar com um sorriso sincero. George estremeceu ao ver isso, pois sabia que o problema estava por vir. No entanto, ele ainda deu permissão a Félix para falar, pois sabia que se ignorasse, Félix falaria de qualquer maneira. Só quero informar que não poderei participar desta prática simulada. Félix lançou um olhar honesto para George e disse: tenho um forte vício em UVR e se não conseguir me conectar uma vez por dia, ninguém vai gostar do resultado. Vício grave, minha bunda. George gritou furiosamente em sua mente enquanto balançava a cabeça em compreensão. Entendo, essas condições são realmente bastante problemáticas de lidar. No entanto, não podemos ter esse treino simulado sem o capitão do time. George deu um sorriso forçado e propôs: que tal 2 horas de conexão por dia? Meu vício só pode ser intensificado com 6 horas por dia, na melhor das hipóteses. A expressão honesta de Félix enquanto ele continuava falando besteiras estava realmente em um nível de maestria. 4 horas. George foi direto ao assunto e começou a negociar com Félix. 6 horas. Félix ligou calmamente. 5 horas. 7 horas. 6 horas parece bom.
George concordou enquanto enxugava a testa suada depois de ouvir o acréscimo de 1 hora. Perfeito. Félix acenou com a cabeça satisfeito sob os olhares mudos de seus companheiros. Eles sabiam que Félix estava desfrutando de muitas vantagens no acampamento devido à sua linhagem lendária e status de capitão, mas esta foi a primeira vez que viram o instrutor perdendo uma negociação com Félix. Antes, Félix sempre recuava em seus pedidos para respeitar a autoridade do instrutor. Mas quando se trata de impedi-lo de acessar o UVR apenas para uma prática simulada estúpida, Félix não cederia a isso. O silêncio foi quebrado pela reclamação de Dale. Eu também tenho um vício grave e juro que vou enlouquecer se não me conectar ao UVR por 7 dias seguidos. Então perca, eu não dou a mínima. Irritado, Goerge se virou e saiu pela porta, sem pensar em atender também aos pedidos dos outros. Bater. No momento em que Dale viu a porta se fechar novamente, ele gritou alto, isso é tão injusto. Por que ele não pode nos dar pelo menos 1 hora de conexão? Félix riu divertido com o acesso de raiva de Dale, pois sabia que George estava simplesmente tentando recriar a versão exata do que eles iriam vivenciar na competição mundial. Era evidente que os recursos do AP seriam banidos para remover todo tipo de trapaça. No SG, esses recursos também foram banidos, exceto pela brecha de mensagens da rainha, pois era importante para alianças e parcerias. IPs. Mas para recursos como digitalização, acesso à rede e outros, eles eram cheats decisivos. Apenas nesta prática simulada, Félix poderia usar o scanner de 100 metros para localizar as bandeiras. Ele só precisava encontrar um sozinho e digitalizá-lo, então o resto em 100 metros ao seu redor seria marcado pela rainha. Não havia como George ou a organização ESGO manterem uma brecha tão evidente para os juniores aproveitarem. Pare de choramingar e veja esse vídeo que se tornou viral agora há pouco. Animado, Nathan sentou-se na mesa de Dale enquanto ampliava um holograma à sua frente. Ative o volume, seu idiota. Dale perguntou aborrecido. Boom! No momento em que Nathan ativou o som, os ouvidos de todos tremeram com uma explosão estrondosa, fazendo-os fechar os ouvidos de irritação enquanto olhavam para sua fonte. Chocados, eles ficaram boquiabertos com um vídeo que mostrava um humano de pele vermelha no topo de uma rocha parecida com uma prancha de surf, voando no ar sob uma chuva de meteoros que estava prestes a atingir tudo que estava à vista. Antes que pudessem compreender se aquilo era SG ou simplesmente uma cena de um filme, o jogador quebrou em minúsculas partículas e depois veio o silêncio seguido dos aplausos enlouquecedores dos espectadores. Os olhos de Félix estavam congelados em Meliodas parado na mesa de comentários enquanto ele gritava, o senhorio prova mais uma vez que ele é o melhor. Aí vem problema, Asna disse, rindo alto. Fim do capítulo. Capítulo 224. Uma discussão sobre Félix e o senhorio. Depois de ouvir Meliodas e os aplausos dos espectadores, Dale e os demais souberam que o vídeo foi tirado de um jogo SG em vez de um filme de ação. Puta merda, isso foi incrível! Espantado, Dale estava com os olhos fixos no vídeo que reproduzia novamente a mesma cena de 20 segundos. Veja as opiniões e a seção de comentários. Nathan apontou o dedo com inveja para as visualizações crescentes, que atingiram 500 milhões em apenas meia hora desde que o vídeo foi postado. Enquanto isso, a seção de comentários explodia com pessoas comentando a cada milissegundo, expressando sua descrença diante de uma façanha tão ousada. 20 segundos não mostraram muito. Johnson balançou a cabeça e pediu, dê-me o link do jogo, vou assistir no meu quarto. Também posso ter o link? Adam perguntou educadamente. Eu também. Olivia ergueu a mão. Que tal agora? Em vez de enviar o link, Nathan ampliou o holograma até que ele ficasse maior que a tela empoeirada do Data Show. Ele então clicou no link postado abaixo do vídeo e propôs com um sorriso, vamos assistir juntos. Temos muito tempo hoje, pois o treinamento provavelmente será cancelado. Ele acrescentou, além disso, será mais divertido.
Johnson pensou rapidamente antes de concordar, estou desanimado. Mesmo. Não tenho mais muito o que fazer. Esperamos que o jogo seja tão épico quanto aquela cena. Logo, todos estavam de volta aos seus lugares enquanto estavam atentos ao replay do jogo que estava em pausa. Noah, você não vai assistir? Kenny perguntou depois de ver Noah indo em direção à porta da sala de aula. Sem virar a cabeça, Noah balançou um pouco antes de sair e fechar a porta atrás de si. Eles olham para ele uma única vez antes de voltarem o foco para a tela. No entanto, eles foram repentinamente lembrados do outro suspeito, que nunca se preocupou em participar de tais eventos. Todos viraram a cabeça e, surpreendentemente, apenas o vento soprava na mesa de Félix. Ele se foi. Comportamento típico. Droga, ele está melhorando em sair mais cedo. Ninguém se surpreendeu com a partida de Félix sem dizer nada. Caramba, eles ficariam surpresos se ele realmente decidisse ficar e assistir com eles. Eles já adivinharam que ele passou despercebido enquanto discutiam o vídeo. Jogue, jogue. A perda é deles. Dale disse. Sem mais delongas, Nathan apertou o play e recostou-se em sua cadeira. O vídeo começou com uma introdução às regras do jogo, objetivo, número do jogador, classificação e outros, dando aos espectadores uma compreensão completa do jogo antes de começar. Depois de mais ou menos 1 minuto, o jogo realmente começou mostrando os jogadores sendo teletransportados e Meliodas entrevistando-os. Nathan pulou o segmento da entrevista, entrando direto na ação, mostrando os jogadores caindo na ilha. Infelizmente para Félix, o vídeo era uma versão gravada do que Meliodas mostrava no telão para os espectadores. Isso significava que ele era o foco principal desde o início do jogo. Isso fez com que Olivia e o resto assistissem confusos. Landlord usasse bombas venenosas enquanto tinha a capacidade de trocar incentivos como Félix. Sem mencionar sua superforça e imunidade a venenos. Se não fosse por Landlord exibindo muitos incentivos e habilidades diferentes das de Félix ao longo do jogo, dúvidas teriam começado a surgir em suas mentes de que Landlord era Félix disfarçado. Porém, eles ainda estavam estranhos com a estranha semelhança entre os dois. Principalmente para Olivia, que passou a infância, brincando, com Félix. Ela era a que mais conhecia Félix, por isso sentia uma sensação de familiaridade com a forma como o senhorio age e fala. Não pode ser Félix. Olivia afastou esses pensamentos, pois não importava o que seus sentimentos lhe diziam, a visão do senhorio usando 3 habilidades diferentes das de Félix era uma evidência sólida de que era apenas uma estranha coincidência. Depois de um tempo, o jogo chegou ao fim com Félix sentado no círculo verde de teletransporte, semelhante a um rei com aquela coroa presa em sua cabeça. Embora o jogo fosse além de épico, fazendo com que Olivia e os demais aproveitassem cada segundo, a semelhança entre Félix e Landlord ainda estava em suas mentes. Antes, Félix só estava protegido de ser mencionado da mesma forma que Landlord por 3 motivos. Primeiro, os anciões Maxwell e Noah, que tinham pulseiras desde o início, não estavam nem um pouco interessados nas notícias individuais dos jogos da supremacia, pois estavam mais focados no lado comercial da UVR. Enquanto isso, a mente de Noah era um mistério total, pois ninguém sabe o que se passa nela. Em segundo lugar, quando Félix se tornou viral no Império Mariana, isso aconteceu cerca de 1 mês antes de ele expor suas habilidades na batalha pela seleção nacional. Assim, no momento em que quem tem pulseira AP percebeu a semelhança, a notícia sobre o segundo jogo de Félix já havia ficado obsoleta. Terceiro, Olivia e os demais não possuíam braceletes AP, o que os fez sentir falta dos primeiros jogos de Félix e da sensação viral que ele causou no Império. No entanto, agora com as pulseiras colocadas, era mais fácil que vídeos virais, fotos, escândalos e outros itens aparecessem em seu feed de mídia. Com isso, nada na personalidade de Félix poderia passar despercebido. Irmão Nathan, importa-se de me dar acesso para fazer uma pesquisa rápida sobre o Landlord? Adam perguntou educadamente. Vá em frente. Nathan gesticulou com a mão.
Depois de obter sua permissão, Adam começou a digitar em um holograma invisível, fazendo com que tudo o que ele estava digitando na barra de pesquisa fosse exibido no holograma grande. Maior que informações importantes sobre a existência de um pai de Landlord, Interanalyse e pensamentos sobre a linhagem do Landlord. Alguém sabe o nome da linhagem do Landlord? A linhagem do Landlord realmente pertence à classificação lendária. Slain. Depois de ouvir a porta sendo fechada, o sorriso educado de Adam desapareceu quando uma expressão frígida assumiu. Amélia não sabia disso, pois estava atrás dele. Por favor, não me defenda de novo, irmã Amélia. Sua expressão era fria, mas seu tom era tão quente quanto o sol da manhã. Antes que Amélie pudesse responder, ele se levantou e se virou, exibindo seu habitual sorriso encantador. Agradeço o esforço, mas posso cuidar de mim mesmo. Eu te vejo mais tarde. No momento em que passou por ela, ele estreitou os olhos avermelhados de irritação enquanto pensava, que chato. Como posso me livrar dela já? Infelizmente, os ouvidos aquecidos de Amélia enquanto ela olhava para as costas dele eram mais que suficientes para mostrar que ele não iria se livrar dela tão cedo. Fim do capítulo. Capítulo 225. Comprando para Olivia uma linhagem de nível 2. Uma hora depois, Félix podia ser visto caído no chão de seu quarto como um tronco. Ao sair da sala de aula, foi direto pegar o equipamento de acampamento no armazém antes de ir para seu quarto e integrar 2% dos 4% restantes. Mesmo sendo apenas 2%, Félix ainda achava cada vez mais difícil tolerar a dor sem desmaiar após o processo. Alguns momentos depois, seus cílios começaram a tremer enquanto ele tentava ao máximo abrir as pálpebras pesadas. Oh Deus, minha maldita cabeça! No momento em que recuperou a consciência, seu cérebro foi atingido pela mesma dor de cabeça, lembrando-o de que o Jormungand havia acordado e estava olhando para ele do desconhecido. Aterrorizado com o pensamento, seus lábios tremeram enquanto ele bebia rapidamente as poções de rejuvenescimento, uma por uma, até que seu corpo e mente voltassem ao auge novamente. Comecei a me cansar dessa merda. Cansado e frustrado, Félix macedeou as pálpebras enquanto se levantava. Antes de fazer qualquer coisa, ele verificou seu quarto com os olhos, preocupado que os olhos do Jormungand aparecessem novamente. Felizmente, tal coisa não aconteceu. Ele se perguntou se isso se devia à redução do percentual para 2%. Maldito seja, Jormungand, éramos uma equipe tão boa. Sentindo-se duro novamente, Félix amaldiçoou baixinho enquanto sorria o que restava no chão. Sir Félix, você está com poucas poções de integração. A rainha de repente o lembrou. Depois de clicar no menu do cartão espacial, ele percebeu que, de fato, restavam apenas 2 poções de rejuvenescimento, uma poção para alívio da dor e nenhuma poção de porcentagem dupla. Ele nunca se preocupou em olhar o número de suas poções, pois sempre comprava 30 por 30 cada vez que ia às compras. Estou realmente bebendo-os como água com esta abordagem lenta de integração. Félix balançou a cabeça enquanto pegava uma toalha do armário e a jogava no ombro. Tanto faz, agora tenho moedas suficientes para outra maratona de compras. Ele esfregou o queixo ao sair do quarto, é melhor comprar algumas poções e substâncias de batalha caras. Quando ele percebeu que a organização Gama já estava no planeta, ele sempre quis fazer compras de poções e substâncias de batalha. No entanto, ele estava falido ou ocupado. Agora, que ele tinha quase 1,5 bilhão de moedas, nada estava segurando-o. Cluque. Com uma toalha no ombro, Félix saiu do quarto, querendo tomar um banho rápido. Porém, no momento em que ele se virou, viu Olivia espiando-o de seu quarto. PSSST. Félix, venha aqui. Sem palavras, Félix olhou para ela gesticulando com a mão para ele entrar. O que ela está fazendo de novo? Despreocupado, ele entrou no quarto dela e fechou a porta atrás de si. Eca, você fede. Vá tomar um banho primeiro, eu te conto mais tarde. Que pena, no momento em que Olivia sentiu o cheiro desagradável de sua integração, ela apertou o nariz com nojo e o chutou de volta.
Bater. Basta usar o sistema de mensagens da rainha, se for importante. Irritado, Félix deixou este remake antes de seguir para o banho. Sim, mas você não respondeu durante a última hora. A voz da rainha foi ouvida na mente de Félix. Eu estava ocupado integrando. Então, como vai? Félix perguntou, embora tivesse quase certeza de que ela mencionaria seu jogo Landlord. Como ele esperava, Olivia usou a rainha para recontar palavra por palavra tudo o que aconteceu na sala de aula, delatando sem vergonha. Quando Félix terminou de tomar banho, Olivia estava no fim de sua história. Nada mal. Félix sorriu levemente enquanto secava o cabelo. Ele não esperava que Kenny e Johnson o apoiassem, já que ele não era tão próximo de Johnson, enquanto a situação de Kenny era autoexplicativa. Dito isto, Félix ainda desconfiava de Kenny e não planejava tratá-lo melhor tão cedo. Tudo bem, obrigado pela informação, Oli. Félix disse enquanto enrolava uma toalha na parte inferior do corpo. Oh, lembre-me novamente da sua porcentagem de integração. 88%, estou prestes a atingir a pureza de origem. Ela respondeu, os anciãos já compraram para você uma linhagem de nível 2. Ele perguntou enquanto caminhava pelo corredor. Ainda não. Eles estão se concentrando em comprar uma linhagem épica barata de nível 2 para Noah. Depois de deixar essa resposta, o silêncio tomou conta da conversa mental deles, deixando Olivia confusa. Alguns segundos depois, toque toque, sou eu. Ao ouvir a voz de Félix, Olivia pulou da cama e abriu a porta do quarto. No entanto, no momento em que viu Félix novamente com a nudez da parte superior do corpo, ela apertou os lábios em irritação. Vou comprar algumas coisas à noite. Félix sorriu ao oferecer, preciso de companhia. Oh, isso é raro vindo de você. Cética, Olivia apertou os lábios enquanto olhava para ele piscando os olhos inocentemente. Seja honesto, o que você quer? Ela olhou para a esquerda e para a direita, essa é uma de suas pegadinhas. A suspensão de Olivia foi acertada, já que Félix não queria a companhia dela quando comprasse poções, mas sim levá-la à loja de Lube e conseguir para ela uma boa linhagem de nível 2 para substituir a que ela tinha. Ele sabia que os mais velhos gastariam a maior parte das moedas que ganhassem para conseguir uma linhagem épica para Noah. No entanto, quanto ao resto, eles só poderiam se contentar com linhagens raras de nível 2. Quanto a ele já disse ao avô que poderia se virar sozinho, dando uma folga aos mais velhos em seu orçamento já apertado. Félix não queria que Olivia usasse uma linhagem rara novamente, especialmente quando ele tinha muitas moedas nas mãos. Ele não foi tão mesquinho em não presentear Olivia com uma linhagem de nível 2, já que seu preço raramente ultrapassa 10 milhões de SC. Pena que Olivia foi perspicaz o suficiente para perceber que o comportamento de Félix era incomum. Ele raramente se preocupava em ficar um único minuto com eles após o treino, nem sequer mencionava pedir para acompanhá-lo sozinho. Você está vindo ou não? Não querendo se envolver com ela, Félix deixou um ultimato antes de ir para seu quarto. Ele iria comprar uma linhagem para ela, quer ela viesse ou não. Ele apenas acreditava que era melhor para ela escolher uma linhagem sozinha. Tudo bem, me mande uma mensagem quando você estiver saindo. No final, Olivia concordou. 2 horas depois. Na loja de Lube, Olivia estava olhando com uma expressão atordoada para 30 frascos de linhagens diferentes, todos cuidadosamente colocados sobre uma mesa. Todos eles tinham um anel maior que Epic Ranked. O acordo foi concluído em alguns segundos, não permitindo que Olivia expressasse sua desaprovação. Ela apenas ficou olhando distraidamente para o rosto indiferente de Félix, enquanto ele jogava 20 milhões de SC para ela como se fosse um amendoim para ele. Os anciões estavam lutando para comprar para Noah uma única garrafa barata de linhagem épica de nível 2, enquanto Félix poderia comprar 2 garrafas das melhores linhagens de plantas épicas de nível 2 na loja. Ela não sabia como Félix conseguiu tantas moedas e não planejava perguntar. A menos que Félix trouxesse o assunto sozinho, ela nunca começaria a interrogá-lo sobre isso como os mais velhos fizeram.
Ele realmente mudou muito. Ela franziu os lábios nas costas dele, pensando que ele estava ficando mais legal do que antes. Ela não sabia se ele ficou mais legal com todos ou foi só com ela. Infelizmente, ela logo descobriu sua resposta. Fim do capítulo. Capítulo 226 Indo acampar. Seja rápido e me pague o resto, espero que outras garrafas cheguem na próxima semana. Félix disse calmamente para o Lube. Por favor, chefe Félix. Eu imploro, não me traga outras garrafas tão cedo. Elas não são vendidas a tempo. Lube imediatamente abraçou a coxa de Félix enquanto chorava. Parece que me importo com a forma como você gerencia seu negócio. Félix agarrou a cabeça de Lube com uma das mãos e o jogou fora enquanto ameaçava. É melhor você apressar seus números de vendas se quiser acompanhar minha velocidade. Não me faça me arrepender de ter feito parceria com sua loja. Eu não me importo com você se escondendo neste canto do mercado como um rato, mas é melhor você começar a anunciar sua loja para mais linhadores de sangue de alto nível para vender minhas coisas. Félix se virou, deixando um último aviso. Da próxima vez, você terá no máximo 2 semanas de atraso. Se você não puder pagar a tempo, mudarei de parceiro ou firmarei um contrato não exclusivo com outras lojas do reino. Se Félix não se preocupasse antes em desperdiçar suas remessas gratuitas limitadas, ele teria assinado com 3 lojas de linhagem no reino e começaria a enviar cada quantidade diferente de garrafas, para que fosse mais fácil para ele receber o pagamento adiantado sem demora. No entanto, agora que ele acertou as coisas com Bodidi e pagaria pelas remessas de qualquer maneira, ele não se importou com a ideia de contratar outras lojas. Mas, antes de fazer isso, ele preferiu dar a Lube uma última chance de começar a cumprir sua parte no acordo, pagando-lhe antecipadamente o valor total. Félix não tinha motivos para agir de maneira muito branda e misericordiosa com Lube. Eles não eram amigos íntimos nem nada. Havia simplesmente uma relação comercial entre eles, e Félix já estava lhe fazendo um favor ao atrasá-lo continuamente. Félix sabia que os itens e produtos de Lube eram na verdade os melhores de todo o reino. Ele só precisava sair desse canto abandonado e começar a anunciar seus produtos ao público. Se fizesse isso, Félix acreditava que não estaria lutando para ter ativos líquidos cada vez que o encontrasse. Ele não sabia exatamente o motivo pelo qual estava escondendo sua loja e, honestamente, não estava interessado em saber. Ele simplesmente lhe deu uma última chance e arrastou Olivia para fora da loja. Cabia a Lube decidir o que ele deveria fazer agora. Honestamente, Lube claramente continuaria tendo dificuldade em pagar adiantadas quantias tão grandes a Félix 2 vezes em um mês ou mais. Assim, seria melhor para ele e para Félix apenas tornar o contrato não exclusivo, então em vez de receber 4 garrafas em 5, ele receberia apenas 2. Isso poderia diminuir o lucro que ele estava obtendo, mas a menos que ele intensificasse seu jogo como Félix mencionou, ele só poderia aceitar o método, pois não havia como Félix se impedir de aumentar sua integração para diminuir as garrafas que chegavam a Lube. Ele parecia legal, porque você está sendo um idiota com ele? Olivia perguntou enquanto olhava para a parede de tijolos com pena. Estou tentando motivá-lo a melhorar. Félix disse com um sorriso honesto. Desavergonhado, quem gostaria de estar motivado assim? Olivia resmungou baixinho. Félix deu um tapinha na cabeça dela enquanto ria. Ele é tão teimoso quanto você. Para pessoas como você, a abordagem suave nunca funciona. Envergonhada, Olivia abaixou a cabeça, pois sabia que se ele não a enganasse para que comprasse uma linhagem, ela teria lutado com unhas e dentes para rejeitar. Ah, é bom dar um tapinha em você de novo. Félix suspirou de contentamento ao olhar para seu cabelo verde e brilhante que não estava bloqueado por aquela maldita flor de lírio. Como eles estavam na OVR, Olivia obviamente teve que escolher um disfarce. Não se acostume com isso. Olivia deu um tapa na mão dele, irritada, enquanto colocava um chapéu no topo da cabeça. Desanimado, Félix suspirou enquanto continuava andando pelos becos labirínticos.
Depois de um tempo, chegaram à saída e a visão do barulhento mercado lotado saudou seus olhos. Tudo bem, vá sair com as garotas ou algo assim, vou manter sua linhagem no cartão espacial até que você se sinta pronto para substituir a sua. Félix a enxotou. Não planejando demorar muito para ser bem-vinda, Olivia se despediu e submergiu no mercado lotado. Assim como Félix planejava ir à loja do Sr. Pig para comprar os materiais de integração, ele ouviu a voz alta de Olivia no meio da multidão: "Obrigado, Félix. Que coisinha tímida, quero abraçá-la até a morte." Asna se abraçou com força e com os olhos fechados, imaginando Olivia em seus braços. Mantenha seus pensamentos sádicos para você. Perturbado, Félix a repreendeu enquanto continuava seu caminho com as mãos nos bolsos. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã. Em frente ao portão metálico do acampamento, Félix e o restante da equipe estavam em linha reta, vestindo um grosso uniforme preto. Cada um carregava uma mochila grande, que continha todo o necessário para acampar. Nenhum pingo de excitação pôde ser visto no rosto de Félix ou dos outros. E o tempo horrível não estava melhorando ainda mais, pois as nuvens estavam cinzentas e empilhadas, impedindo que um único raio de sol as alcançasse. Era óbvio que choveria forte em alguns minutos ou horas. O pior é que nenhum deles usava capa de chuva ou tinha na mochila. Eles foram realmente pegos de surpresa pelo clima. Pare de mostrar esses rostos sombrios. George retrucou para eles: "Se vocês não conseguem lidar com a chuva, como vão lidar com a neve?" Ele os lembrou: "Os vazamentos podem ter dito uma floresta, mas nunca sabemos se será apenas ela ou se você será deixado em uma floresta conectada a uma cadeia de montanhas nevadas. Nós entendemos. Já podemos nos mudar para podermos montar os acampamentos antes que chova." Irritado, Walton disse enquanto apontava o dedo para o céu sombrio: "Seja paciente, sua carona está prestes a chegar." George respondeu. Como ele mencionou, alguns segundos depois, o portão metálico do acampamento foi aberto, deixando sair 3 jipes blindados, que traziam apenas os motoristas. Depois de parar diante deles, George gesticulou com a mão para que cavalgassem rapidamente. Vendo que todos estavam lá dentro, ele apontou para o céu e disse: "Cada ação e decisão que vocês tomarem será monitorada por drones voadores. Então, deixe-me orgulhoso diante do diretor e de outros instrutores, comprometido em nos trazer tantos pontos representativos quanto possível." No momento em que George estava entrando no clima de sua conversa preparatória, ele viu Félix estreitando suas fendas na direção com um sorriso educado. Ele sabia que estava sendo avisado para encerrar. E foi exatamente isso que ele fez, enquanto tossia enquanto voltava para o portão. Os motoristas ficaram confusos por ele ter parado no meio do discurso, mas logo encolheram os ombros e pisaram no pedal do acelerador. 20 minutos depois, nas profundezas da floresta, Félix caminhava na frente enquanto era seguido pelos demais. Os jipes voltaram ao acampamento após chegarem ao final da estrada irregular que ficava na mata. Eles tiveram a liberdade de fazer o que quisessem e ir aonde quisessem nesta floresta pelos próximos 7 dias. Como Félix era o capitão, ele os estava liderando para encontrar um abrigo ou um bom local para acampar. Honestamente, Félix não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo, já que nunca acampou em sua vida antes. Mas ainda assim, ele não era um completo retardado por não entender que encontrar uma fonte de água era a prioridade máxima. Mas saber era uma coisa e realmente descobrir era outra. A floresta era imensa, estendendo-se por centenas de quilômetros. Tinha vida selvagem, pequenos lagos e árvores de diferentes espécies. Assim, poderia fornecer todas as necessidades de sobrevivência, ainda era difícil encontrá-las sem ter experiência. Vamos parar aqui por 1 minuto. Depois de se mover fundo o suficiente, Félix tirou a mochila e colocou-a perto de uma árvore. Os demais obedeceram e fizeram o mesmo. Walton verifica de cima se há alguma fonte de água. Félix estalou o pescoço ao ordenar: "Se você não encontrar nenhum, pelo menos encontre um bom local para acampar para passarmos a noite."
Ainda temos algumas garrafas de água para o dia. Considere isso feito. Valton acenou com a cabeça ansiosamente. Ele então se afastou deles e gritou baixinho, Absurge. O mesmo mini tornado se manifestou sob seus pés, levantando-o no ar. Depois de olhar para baixo, ele percebeu que não conseguia mais vê-los devido às folhas que bloqueavam sua visão. Como vou encontrar o caminho de volta? Ele perguntou em voz alta. Vamos começar um incêndio, vá já que está prestes a chover. Félix gritou de volta, irritado. Depois de receber sua confirmação, Valton partiu rapidamente para o norte, evitando árvore após árvore. Vendo que ele havia partido, Félix ordenou aos meninos do time, vão juntar a floresta e voltem num instante. Não havia necessidade de todos se mexerem, pois ele estava simplesmente planejando iniciar um incêndio para revelar sua posição. Sem incomodar, os meninos foram cada um em uma direção diferente e pegaram o que quer que aparecesse. Félix pode ter ordenado que coletassem madeira, mas se encontrassem cogumelos comestíveis, frutas silvestres e coisas assim, não havia razão para ignorá-los. Depois de alguns minutos, todos voltaram carregando um monte de galhos e cogumelos de todos os formatos e cores. Félix apontou para um lugar vazio diante dele e eles empilharam a floresta nele. Quanto aos cogumelos, eles foram entregues a Félix para teste, pois ele era o único com resistência a venenos. Alguém, por favor, acenda um incêndio. Félix perguntou enquanto mastigava um lindo cogumelo. Droga, isso tem gosto de frango frito. Seus olhos brilharam de alegria após cada mordida, fazendo Olivia e o resto olharem para ele perplexos. Os cogumelos eram realmente tão saborosos. Fim do capítulo. Capítulo 227. 5 dias na floresta. Eles não queriam acreditar, mas vê-lo jogando um cogumelo após o outro na boca, como se estivesse comendo nuggets de frango, era muito difícil de ignorar. Se ao menos eles soubessem que Félix estava escolhendo propositalmente apenas os cogumelos bonitos para comer, pois sabia que a maioria deles era venenosa. Com sua imunidade passiva a venenos que atrapalhava suas papilas gustativas, eles realmente tinham um sabor ainda melhor do que cogumelos comestíveis. Arrotar. Esses não são venenosos. Satisfeito, Félix arrotou enquanto apontava para cogumelos feios, que tinham pequenas mordidas. Amélia segurou um e deu uma pequena mordida. No entanto, no momento em que mastigou, começou a cuspir de nojo. Ela olhou para Félix, pensando que ele estava fingindo estar divertido antes. Infelizmente, Félix não estava planejando perdoá-la tão facilmente depois de desperdiçar comida assim. Faça isso de novo e você estará caçando sua própria comida a partir daí. A maneira casual como ele disse isso fez Amélia estremecer, pois sabia que ele não estava blefando nem um pouco. No entanto, em vez de responder, ela apenas fez um som de reconhecimento e foi sentar-se perto do fogo intenso. Rumble, rumble. De repente, o som de um trovão ressoou no céu, avisando Félix e os demais que uma tempestade estava prestes a acontecer. Suspiro, Sarah, por favor informe Valton para retornar. Descontente, Félix se levantou e começou a destravar as duas alças de sua mochila, que estavam apertadas em sua pequena barraca. Depois de retirá-lo, ele disse, faremos um acampamento temporário aqui até que a tempestade passe. Reg, tamborilar. Infelizmente, a natureza não iria esperar por eles até que se sentissem confortáveis, pois uma torrente de chuva começou a cair sobre eles. Todos começaram a se movimentar para montar suas barracas. Alguns eram grandes o suficiente para abrigar 4 membros, enquanto outros eram pequenos o suficiente para apenas uma pessoa, como aquele que Félix e Noah estavam montando atualmente. Depois que Félix terminou de montar a sua, ele foi ajudar Olivia, Sarah, Lexi e Isabel com sua barraca enorme. Logo, Noah veio também e ajudou Félix, deixando as meninas recuarem, pois estavam apenas atrapalhando. Não fiquem aí parados, sejam úteis e montem a tenda de Valton. Félix ordenou às meninas com calma. Poucos minutos depois, 8 tendas podiam ser vistas erguidas aleatoriamente entre as árvores.
O local onde acamparam não era realmente bom, mas situações de emergência exigem soluções emergenciais. Muito melhor. Félix saiu da tenda vestindo uma capa de chuva amarela. Ele não o usou antes, pois estava em seu cartão espacial. Vou fazer o primeiro turno. Ele gritou alto enquanto se apoiava em uma árvore que tinha muitos galhos e folhas, fazendo-o ficar um pouco menos encharcado. Ele olhou para cima enquanto ligava sua visão infravermelha, querendo verificar se eles estavam sendo espionados por drones mesmo com tanta chuva. Logo, ele descobriu que 3 drones pairavam 100 metros acima deles. Ele mudou sua visão para o entorno e percebeu que havia centenas e centenas de auras vermelhas de todas as formas e tamanhos. Alguns estavam no subsolo e outros no ar, provavelmente pássaros escondidos entre os galhos. Isso tornou difícil para ele adivinhar se havia outros drones em terra ou não. Vamos ver se eles estão levando nossa segurança em consideração desta vez. Félix coçou o queixo enquanto levava sua visão infravermelha ao limite. 7 esquadrões. Pelo menos eles aprenderam a lição. Félix sorriu levemente ao ver dezenas de auras humanoides, sentadas ou patrulhando a 400 metros de distância delas. O grupo de Félix foi colocado bem no centro de sua formação, e se mantivessem distância assim, Félix e o resto nunca se cruzariam com eles. Isso era exatamente o que George queria, mantê-los protegidos de outra emboscada e ao mesmo tempo mantê-los ignorantes sobre a existência daqueles soldados. Que pena, com a visão de Félix nada passa despercebido diante dele. No último andar do prédio mais alto do acampamento, George estava sentado em frente a 20 telas de tamanho médio, cada uma exibindo uma visão diferente. Ao lado dele estavam sentados 3 velhos, olhando intrigados para uma tela que mostrava Félix, encostado em uma árvore. Você não estava sempre reclamando que ele não jogava em equipe. Um velho careca olhou para George confuso, porque ele se ofereceria para assumir o primeiro turno de vigia. Eu disse que ele não joga em equipe, não que não seja um idiota irresponsável. George balançou a cabeça para o diretor do acampamento e esclareceu: quando se trata de suas funções de capitão, ele é impecável. Mas, além disso, ele nunca se preocupa em colocar um único grama de energia. Eu acho que você está errado aqui. O diretor o repreendeu: por que você está se preocupando tanto com ele sendo amigo de todos? Contanto que ele entenda seus deveres para com a equipe e participe de todos os treinamentos diários, então ele é de ouro aos meus olhos. Você realmente acha isso? Horrorizado, George ergueu as sobrancelhas ao ouvir o diretor. Ele sempre acreditou que para a equipe estar perfeitamente preparada para representá-los, eles precisavam ter um relacionamento próximo para se protegerem. Não estamos prestes a descobrir. O diretor riu enquanto gesticulava com a cabeça para as telas. Toque toque, entre. Um soldado abriu a porta e saudou: bom dia, senhor. O diretor acenou com a cabeça e perguntou: quantos juniores decidiram participar? 23, senhor. Isso deve ser suficiente para manter a equipe alerta. George acrescentou: vamos enviá-los agora? Não, vamos esperar alguns dias até que eles se sintam relaxados. O diretor alertou o soldado: certifique-se de lembrar aos juniores de sempre priorizarem sua segurança e não visarem seus sinais vitais. Roger, senhor, isso é tudo, você pode ir embora. O diretor acenou com a mão com desdém. No entanto, no momento em que o soldado queria fechar a porta, o diretor acrescentou por último: e dê a cada júnior 2 substâncias rejuvenescedoras para emergências. Espero que termine bem. George honestamente sentiu que usar os juniores do acampamento para emboscar o time terminaria de forma horrível de qualquer maneira. Se eles tiveram sucesso em sua emboscada ou falharam, certamente haveria alguns ferimentos graves. Infelizmente, ele sabia que era necessário testar a reação da equipe em emboscadas. Especialmente quando a selvageria que seriam descartadas na competição mundial, teria cerca de 2.000 participantes. Houve muitos atritos e emboscadas acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta foi apenas uma pequena amostra do que está por vir.
Ponto, 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 ponto. 5 dias depois, de madrugada. Pipi pipi. Dentro de uma pequena tenda escura, o alarme da pulseira de Félix disparou abruptamente, fazendo-o franzir as sobrancelhas em irritação. Outra maldita manhã. Félix abriu os olhos, grogue, enquanto esticava os braços e as pernas na cama. Ele bocejou enquanto abria o zíper de sua tenda, deixando os raios de luz enfeitarem sua tenda escura. Bom dia, capitão. Bom dia, Félix. O café da manhã está quase pronto. Félix olhou para seus companheiros sentados em troncos ao redor de uma fogueira, com as mãos estendidas para aquecê-los naquela manhã fria. O céu pode estar azul e claro, mas o vento matinal na floresta sempre foi um pouco difícil de controlar. Sopa de carne de novo. Félix sorriu ao ver uma panela de metal em cima do fogo, cheia de um líquido amarelo e pequenos pedaços de carne e vegetais. Quer uma tigela? Lexi perguntou timidamente. Félix acenou com a cabeça enquanto se sentava em um tronco que estava perto de Noah. Sim, mas preencha até a metade, como sempre. Não sei como você consegue energia para se mover quando come tão pouco todos os dias, disse Nathan. Os outros também olharam confusos para Félix, perguntando-se a mesma coisa. Félix apenas sorriu, sem se preocupar em ver a curiosidade deles. Não era como se ele pudesse dizer a eles que tinha um estoque escondido de comida e água em seu cartão espacial. Porém, Olivia continuou lançando-lhe olhares conhecedores, fazendo-o rir mentalmente. Até agora, apenas Olivia e Noah sabiam sobre seu cartão espacial, e nenhum deles tinha qualquer intenção de revelar o segredo de Félix. Olivia era confiável enquanto Noah nem se incomodava. Acredito que esteja pronto. Lexi, responsável por preparar as refeições, provou a sopa com uma pequena colher de plástico. Depois de ouvir isso, todos começaram a entregar suas tigelas, uma por uma, de maneira ordenada. Em pouco tempo, os sons de goles e bufadas continuaram ressoando no acampamento. Quantas bandeiras reunimos até agora? Félix perguntou por que nunca saiu com eles para encontrar aquelas bandeiras. Ele sempre permaneceu no acampamento com Olivia e Lexi, pois elas eram as únicas linhagens não combatentes do time sem uma única habilidade defensiva ou de ataque. Até agora temos 9. Johnson tomou um pequeno gole e esclareceu. Pode parecer muito, mas considerando que somos os únicos na floresta sem nenhum perigo real, foi fácil. Ufa! Estrondo! Rachadura! Atenção! Johnson parou de falar imediatamente, enquanto se jogava reflexivamente para frente, evitando por pouco 3 flechas em chamas, que apontavam para suas costas. Sem ficar no chão nem por uma fração de segundo, ele se levantou com os ombros tensos, olhando ao redor. Sem surpresa, não foi só ele quem foi emboscado, pois cada membro da equipe teve seus próprios problemas. Porém, logo seus olhos foram recebidos com a visão de Félix, tendo Olivia e Lexi penduradas em seus ombros. Que azar, Johnson! Félix suspirou de irritação enquanto colocava Olivia e Lexi atordoadas ao lado dele. Fim do capítulo. Capítulo 228 Comer dentro do caos. Vou ser justo e continuar tomando meu café da manhã. Félix olhou para os juniores, que tinham suas habilidades ativas enquanto cercavam o acampamento, e disse calmamente, só não mirem em mim ou naqueles 2. Não dê ouvidos às besteiras dele e mire no curandeiro e no amortecedor. Um homem bem tonificado com uma cicatriz na testa, ordenou friamente enquanto apontava 3 adagas de bronze flutuantes para as preocupadas Olivia e Lexi. Infelizmente, ele deveria apenas ter ouvido. Ufa! Peng! No momento em que o som do vento ressoou nos ouvidos do homem bem tonificado, sua testa foi atingida por uma pequena pedra, fazendo-o cambalear 2 passos para trás antes de ficar rígido. Assustados, os juniores perto dele se viraram e prontamente engasgaram ao ver seu capitão, com uma pedra presa bem no meio da testa. Uma pequena gota de sangue escorreu da ferida, informando que o ferimento era muito sério. Baque! Mortificados e atordoados, os juniores continuaram olhando para o capitão que de repente caiu no chão com os olhos revirados na nuca.
Se não fosse por seu peito subir levemente, eles teriam se irritado de medo ao pensar nele morrendo por causa de uma única pedra. Logo, eles mudaram sua visão para Félix e o viram retirando a mão de uma animação enquanto tomava pequenos goles de sopa. Sejam bons rapazes e deixem-me comer em paz. Não vou repetir meu aviso. Félix disse gentilmente enquanto limpava a boca. No entanto, sua voz gentil causou arrepios na espinha de todos, até mesmo de Adam e dos espectadores na sala de monitoramento. Eles sabiam que Félix era forte a ponto de ser estranho, mas usar uma pedrinha para derrubar o líder do esquadrão de emboscada, que definitivamente estava em maior pureza. Isso foi um pouco assustador. Ele precisa mesmo de uma equipe. O diretor disse com uma pontada de descrença. Esta foi a primeira vez que ele viu Félix, demonstrando sua força física superior, já que nos treinos no acampamento, Félix raramente se preocupava em usar mais do que seu combo mortal de para-ácido. Estrondo. O som do Ice Mace de Noah, batendo no chão, trouxe todos de volta aos seus sentidos. Este não era o momento para ficar chocado. Vendo Noah dando o primeiro passo, Adam e o resto ativaram suas habilidades, entrando em uma formação de batalha. Este foi um dos muitos que treinaram no acampamento até que ficou enraizado em suas almas. Batida! Valton gritou enquanto se levantava no ar e começava a mirar suas rajadas de vento nos juniores, que estavam principalmente em pé nos galhos. Enquanto isso, Kenny e Johnson saíram do radar, provavelmente já está prestes a chegar à retaguarda e começar a eliminar os indefesos. Ufa, ufa, ufa. Escondida atrás de uma tenda, Amélia continuou derrubando um júnior após o outro usando suas flechas verdes. Surpreendentemente, suas flechas não estavam viajando em linha reta, mas na verdade zigue-zagueando pelos galhos até serem implantadas em um alvo vermelho, que aparecia apenas nos olhos de Amélia. Parecia que ela já alcançou a pureza de origem e desbloqueou sua habilidade mais forte. No entanto, os alvos vermelhos foram colocados nos pontos não vitais dos juniores, já que os rostos familiares de alguns deles foram suficientes para que Amélia soubesse que se tratava apenas de um exercício de George. Lena protege. Composto, ordenou a Adam, assumindo o comando do time após Félix decidir ser espectador. Uau! Suoshi! Dito isto, Lena não precisava que ele lhe desse ordens, pois ela já estava engolfando seus companheiros em bolhas de água, cada vez que percebia que eles estavam em uma posição difícil. Essas bolhas de água podem parecer ter uma camada fina e fraca, mas na realidade, suas defesas eram correspondentes à integração de Lena. Como ela também estava na pureza de origem, nenhum dos ataques dos juniores conseguiu penetrar em sua habilidade. Afinal, o mais forte deles estava apenas em maior pureza. Assim, os juniores, mesmo com seus números múltiplos, não conseguiram fazer negociações adequadas. Eles estavam sendo atingidos à torto e à direito, sem a capacidade de causar o mesmo dano. Ao contrário de Lena e Lexi, seus bifers eram absolutamente inúteis, pois Kenny e Johnson os mantinham ocupados, forçando-os a se concentrarem apenas em se protegerem. Não era como se os juniores do acampamento não tivessem assassinos em suas fileiras para derrubar Lena ou Lexi. Mas a visão de Félix, sentado calmamente ao lado deles enquanto tomava sopa em uma tigela, fazia com que aqueles assassinos tivessem dúvidas sobre abordá-los. Seu aviso foi e a imagem de seu capitão perdendo a consciência por causa de uma pedra ainda estava fresca em suas mentes. Foda-se essa merda, 100 pedras de nível inferior não valem a pena arriscar minha vida. No final, os dois assassinos recuaram, não tendo planos de colocar suas vidas em risco pela recompensa que lhes foi proposta pelo diretor. Obviamente, todos que participaram deste exercício não foram por boa vontade, mas simplesmente para ganhar mais pedras energéticas para se aprimorarem no campo de treinamento. Afinal, nem todos poderiam pagar o treinamento nas salas da UVR, onde não seria necessário se preocupar em desperdiçar energia após cada habilidade utilizada. Rachadura. Arg HHH. Acalme-se, Noah. Não bata neles com tanta força. Adam gritou ao ouvir o grito do Júnior, que teve todo o seu braço estalado em uma direção diferente com um único golpe.
Sem responder, Noah continuou balançando sua massa contra os horrorizados da linha de frente, que estavam tentando o seu melhor para fugir ou defender, sem pensar em revidar. Noah estava literalmente segurando 4 juniores sozinho, sem sequer usar sua habilidade ativa máxima. Estrondo. Boom! Enquanto isso, o acampamento estava começando a ser arruinado pelos Rangers elementais do outro lado, já que algumas tendas estavam desmoronando enquanto outras queimavam em chamas. Mesmo assim, a tenda de Felix estava completamente bem, pois ele estava sentado na frente dela. Ninguém se atreveu a mirar em sua direção. Embora o acampamento estivesse em mau estado, a floresta ao redor estava ainda pior, já que as habilidades de Adam e Sarah eram extremamente destrutivas neste ambiente. Árvores estavam sendo totalmente queimadas, forçando os juniores a escapar das chamas infernais. No entanto, antes que as chamas comecem a se espalhar para longe da área de impacto e queimar qualquer insight, elas explodem abruptamente em partículas laranja, marcando o fim da habilidade ou sua desativação precoce. Assim como a névoa venenosa de Felix que se espalhou por alguns segundos antes de desaparecer, os elementos de todos eram os mesmos. Não houve uma única habilidade que permanecesse permanentemente após a ativação. Afinal, se isso acontecesse, não seria exagero chamar criadores de Bloodliners. Imagine criar um tsunami que permaneceria mesmo depois que a habilidade fosse desligada, ou uma única bola de fogo queimando uma floresta inteira. Isso não faria sentido, já que as habilidades foram criadas pela energia elementar pertencente ao linhador de sangue e alimentadas por ele. Se a energia acabasse, as habilidades acabariam. Isso significava que Sarah não poderia queimar a floresta mesmo que quisesse, pois as chamas desapareceriam após alguns segundos. Porém, a área afetada seria queimada durante esse período. Se não fosse assim, os governos de todo o mundo ficariam aterrorizados com a existência dos Bloodliners. Como até mesmo um sangue de menor pureza com uma única habilidade destrutiva poderia incendiar uma pequena cidade até o esquecimento sozinho. Depois de um tempo, prepare-se para curar os gravemente feridos. Felix informou Olivia calmamente depois de esvaziar o que restava na tigela com um gole. Ele percebeu que a batalha estava prestes a ser concluída, pois a maioria dos juniores estava deitada no chão, gemendo de dor, ou recuando, aterrorizada demais para voltar à batalha. Já chega, pessoal, vocês se saíram bem. Felix limpou a boca enquanto olhava para os juniores, que os olhavam de uma distância segura. Você pode sair agora. Ele acenou com a mão com desdém enquanto voltava para sua tenda. Não se preocupe, George vai recompensá-lo com o que prometeu. Felix sempre soube que George iria tornar as coisas difíceis para eles de alguma forma ou de alguma forma. Ele simplesmente não sabia quando isso iria acontecer. George com certeza demorou muito antes de enviar os juniores, já que aqueles 5 dias fizeram Adam e o resto se moverem pela floresta com uma atitude relaxada. Especialmente quando George não fez os juniores atacarem quando eles se separaram para encontrar as bandeiras. Essa deveria ter sido a melhor oportunidade para emboscá-los com pequenos esquadrões. Felix sempre acreditou que George adotaria essa abordagem, pois era a mais lógica. Em vez disso, ele jogou neles cerca de 20 juniores de uma só vez quando eles acordaram, atingindo-os onde menos esperavam. Felizmente, a equipe mostrou uma reação que deixou George mais que satisfeito. Como Felix disse, isso acabou. A voz de George ressoou repentinamente no céu, fazendo com que todos levantassem a cabeça e olhassem para um drone que estava a apenas 50 metros acima deles. Depois de receber uma confirmação real, os juniores soltaram um longo suspiro de alívio enquanto se viravam e corriam pela floresta, escapando daqueles monstros. Sem Felix sequer fazer um movimento, eles ainda perderam terrivelmente. Eles não ousaram pensar no que teria acontecido se Felix decidisse se juntar à diversão. Olivia, por favor, cure primeiro os feridos críticos, pois os outros receberam uma substância rejuvenescedora. Ok. Olivia acenou com a cabeça a pedido de George e começou a plantar em suas cabeças antes de usar as bênçãos de Lily sobre si mesma, curando 7 juniores ao mesmo tempo.
Se sua energia não a estivesse impedindo, ela teria sido capaz de curar todos na área, já que ela tinha mais de 30 pétalas em sua flor de lírio. Depois de um tempo, ela ficou bufando de exaustão, fazendo Sarah ir trazer para ela as pedras energéticas vegetais de sua mochila. Porém, desta vez ela não desperdiçou energia com eles, mas pegou a substância e aplicou na área ferida. Sua habilidade simplesmente aliviou seus ferimentos críticos, já que foi ativada em muitos deles ao mesmo tempo para ser realmente potente. Fim do capítulo. Capítulo 229 garantido 10.000 pedras de areia de alta qualidade. 10 minutos depois, o acampamento foi limpo e recuperado. Olivia já havia terminado de curar todos e estava atualmente respirando perto de um acampamento de bombeiros recém-construído. Desde o momento em que Felix entrou em sua tenda, ele não saiu nenhuma vez. Dale continuou olhando com inveja para sua barraca, sabendo que provavelmente estava dentro da UVR. Como ele presumiu, Felix estava realmente sentado na sala de sua casa, ligando para Goat pela terceira vez para verificar se ainda tinha alguma coisa em estoque. Quando o contatou pela primeira vez, Goat lhe disse que as garrafas ainda estavam a caminho de sua loja no mundo real e que chegariam 4 a 5 dias depois com o restante de suas remessas. Felix já ligou para ele ontem, mas não encontrou nada e esperava que hoje fosse diferente. Afinal, ele ficou com apenas 13% antes de atingir a pureza de origem, e Felix queria chegar a 96% o mais rápido possível e ver as memórias de Jormungand para encontrar uma solução para seu dilema. Cluke, onde estão minhas garrafas? Felix imediatamente perguntou. Em vez de responder, Goat perguntou, você está pronto para pagar a dívida das 4 garrafas anteriores? TSK, vou ligar agora. Felix estalou a língua, irritado, ao enviar 790 milhões de SC de uma só vez, reduzindo seu capital para apenas 700 milhões ou mais. Hehe, e o pagamento pelas próximas 3 garrafas? Goat riu de alegria ao perguntar. O método usual, Felix disse, insinuando um atraso de 3 meses. Ao ouvir isso, Goat imediatamente enviou-lhe o código de série das 3 garrafas e desligou. Despreocupado, Felix discou o número de Bodidi. Depois de esperar alguns segundos, a chamada foi completada. Felix o informou sobre os frascos e poções que ele comprou 5 dias antes. Depois de receber as taxas de remessa para eles, Felix telegrafou e deu-lhe a mesma coordenação de antes, dizendo-lhe para trazer suas coisas para lá nos 3 dias habituais. Cluke. No momento em que recebeu a confirmação, Felix desligou e desconectou-se da UVR. Ele só entrou para fazer essas ligações porque não queria que sua voz fosse ouvida na tenda ou para usar o sistema de mensagens da rainha. Alguns momentos depois, ele abriu o zíper da barraca e saiu. Ele olhou ao redor e percebeu que todos estavam fazendo o possível para consertar as tendas arruinadas. Infelizmente para Olivia, a grande tenda em que ela estava antes foi totalmente destruída, deixando-a desabrigada, assim como seus companheiros de tenda. O instrutor disse alguma coisa? Felix perguntou enquanto se aproximava deles. Ele mencionou que não seremos emboscados pelo resto do período e que deveríamos nos concentrar apenas em reunir as bandeiras. Nathan respondeu, isso é bom. Felix acenou com a cabeça e começou a ajudá-los a consertar as tendas. Embora apenas 3 deles pudessem ser consertados, pois estavam com as varas quebradas, mas o pano ainda estava bom. Felix e os demais simplesmente pegaram gravetos das tendas que estavam queimadas e substituíram os quebrados. Dito isto, isso fez com que o acampamento tivesse apenas 2 tendas pequenas e 2 de tamanho médio, sendo 14 no total. Os meninos deveriam dormir os próximos 2 dias ao relento. Johnson propôs enquanto apontava para sua tenda de tamanho médio, minha barraca pode acomodar no máximo 4. Porém, será um pouco apertada. Todos viraram a cabeça para Felix, querendo ver se ele aprovava ou não. Afinal, sua tenda foi contada como parte das 4 restantes. Como quiser. Despreocupado com a proposta, Felix encolheu os ombros antes de pular em um galho de árvore.
Depois de encostar as costas no tronco, sentou-se em posição de mediação e fechou os olhos. Os demais ignoraram essa visão, pois nos últimos 5 dias Félix sempre passou 10 minutos sentado assim em uma árvore. Eles presumiram que ele estava mediando para limpar sua mente, mas na realidade, Félix estava atualmente recebendo sua dose diária de aumento de afinidade de Asna. Como seu corpo não era tão inútil como nos primeiros dias, Félix foi capaz de aumentar sua ingestão de energia purificada da areia, fazendo aumentar seu índice de afinidade em 3% a cada dia, em vez de 1,5%. Até agora, ele alcançou um índice de afinidade de 24% durante os últimos 8 dias. Se ele continuasse assim, estaria 100% em pouco tempo. Embora a energia da areia purificada também estivesse diminuindo rapidamente, e a cerca de 2.500 pedras de alta qualidade, que ele conseguiu reunir com extrema dificuldade, não iriam durar para sempre. 10 minutos depois. Ah, que pena! Félix suspirou desanimado ao perceber que a intensidade do sentimento de euforia foi ficando cada vez mais fraca até que ele voltou ao normal. Asna, quanta energia de areia purificada me resta? Ele perguntou enquanto pulava da árvore. Não muito, ela disse, mal dá para mais 3 melhorias. Eu vejo. Félix pensou enquanto voltava para sua tenda, acho que é hora de verificar os resultados do investimento do senhor. Igris. Depois de alguns toques, a chamada foi completada. Félix imediatamente perguntou ao senhor. Igris, quantas ações você comprou? Até agora, 4,54% das indústrias pesadas de mineração. Senhor, Igris esclareceu, estou demorando, pois os preços das ações subiram bastante depois que comprei uma quantia tão grande de uma só vez. Félix olhou a lista de 5 empresas que Jadiel deu e percebeu que a empresa escolhida pelo senhor Igris era aquela em que Jadiel tinha suas ações, e aconselhou Félix a fazer o mesmo antes. Quantas moedas você gastou no total? Félix perguntou. 160 milhões de SC. Tudo bem, não compre mais, guarde os 40 milhões para investimentos posteriores. Félix parou por um segundo antes de perguntar, a série ainda está dentro do cronograma? Infelizmente não. Igris esclareceu, recebi a notícia de um atraso de 1 mês devido ao desejo do diretor de refilmar algumas cenas, que não eram do seu agrado. Eu vejo, Félix disse, diga a ele para levar todo o tempo que precisar, desde que tenha o melhor desempenho. Vai fazer. Qual plataforma vocês decidiram transmitir a série? Félix perguntou de repente ao lembrar que a plataforma em que assistiu a série em sua vida anterior não era realmente uma das melhores do Império. A primeira temporada seria exibida em todo o Império na plataforma Network Max. Senhor, Igris respondeu presunçosamente, você realmente conseguiu assinar um contrato com eles? Félix perguntou com uma pitada de alegria em seu tom. Sua alegria era compreensível, pois aquela plataforma era a número 1 do Império com maior número de assinantes. Network Max era literalmente o Netflix do Império. Félix entendeu que sua série geraria uma matança maior do que ele esperava. Caramba, em sua vida anterior, a série havia se tornado viral no Império, obrigando os interessados em assisti-la a pagar as taxas de assinatura da plataforma em que estava. Literalmente, as pessoas pagavam mensalidades apenas para continuar assistindo a uma série. Foi tão bom assim. Agora, eles seriam colocados imediatamente no centro das atenções logo após o lançamento. Não havia nem necessidade de desperdiçar muito dinheiro em marketing. Félix não imagina quantas moedas ele vai ganhar. Boa merda! Não sei como você conseguiu lançar a série para um gigante tão grande, mas estou extremamente satisfeito com seu desempenho. Félix elogiou o senhor Igris, não dando a mínima para inflar seu ego. Ele fez bem e merecia um pouco de amor. O fato de o senhor Igris não ter ligado para ele, mesmo depois de garantir um contrato tão bom, apenas mostrou que ele não era de se gabar. Obrigado pelo elogio, mas foi um esforço de equipe. Senhor, Igris disse, rindo.
Félix endireitou-se e disse com um tom solene: ouça bem o que você precisa fazer. Depois que a série for ao ar e recebermos nossa receita de volta, use 1 bilhão de SC para investir na plataforma Network Max. Pode, e nunca hesite, mesmo que as ações estejam muito caras. Entendido? Parece que você espera que a série faça sucesso e aumente o mercado de ações da plataforma com ela. O Sr. Igris adivinhou facilmente. Correto. Félix concordou, pois não havia necessidade de se esconder de seu gerente de investimentos. Ele entendeu que, independentemente do que fosse investir, seu gerente usaria seu próprio dinheiro e seguiria seus passos. Tudo bem, eu estarei nisso, disse o Sr. Igris. Após receber a confirmação, Félix despediu-se e desligou. Agora que ele lidou com a situação da série, ele acessou o site da Heavy Mining Industries e usou seu IDUVR para fazer login. O site não estava aberto ao público, mas apenas aos membros da empresa. Como Igris estava vinculado a um contrato de investimento com a identidade de Félix e não com a sua, Félix tinha essas ações em seu nome, o que o fez ter acesso ao site. Félix digitou na barra de pesquisa do site, maior que pedras de areia elementares menor que. Logo, ele foi transferido para outra aba, que exibia todos os 4 graus da pedra com preços escritos ao lado deles. Surpreendentemente, houve na verdade um desconto de 10% em todos eles, exceto nas pedras de grau máximo. Félix queria pressionar as pedras de alto nível, mas elas pareciam acinzentadas quando comparadas com o resto. Ele imaginou que seu acesso não era alto o suficiente para ter prioridade na compra. Exatamente como ele presumia, foi-lhe mostrado que apenas os 10 maiores acionistas da empresa tinham permissão para comprar ações limitadas a cada mês. Félix sabia que deveria haver elementalistas de areia de alto nível nesses assentos, já que pedras de alto nível eram essenciais para sua recuperação de energia. E ser acionista da empresa responsável pela mineração de seu elemento era um método muito melhor de obtê-los do que competir em leilões. Não que Félix se importasse em competir com eles por essas pedras, pois ele simplesmente queria obter um índice de afinidade de 100% antes de saltar do navio desta empresa. 1 minuto depois, Félix terminou de comprar as 10.000 pedras que precisava e saiu do site. Ele imediatamente ligou para Bodidi e deu-lhe o código de série de toda a remessa. Como ele estava comprando muito de uma vez, o peso explodiu, fazendo Félix estremecer com as taxas de remessa. Apesar disso, Félix apenas apertou os lábios e pressionou para confirmar o pedido. No momento, ele esperava 3 frascos de linhagem, dezenas de poções, dezenas de substâncias e 10.000 pedras em uma entrega, chegando em 3 dias. Com eles, ele espera atingir 70% de índice de afinidade e 95% de integração diante da competição mundial que começaria daqui a 16 dias. Fim do capítulo. Capítulo 230 As Memórias do Jormungand. 12 dias depois, Félix podia ser visto deitado de bruços no tapete de seu quarto, sob uma poça de suor. Ele estava completamente desmaiado. Asna já estava entorpecido com essa visão, pois nos últimos 10 dias Félix havia integrado 10% com intervalo de 2 dias, fazendo-o saltar de 86% de integração para 96%. Felizmente, os 3 frascos de linhagem que ele comprou lhe deram 14% de essência, permitindo-lhe ter o suficiente para alcançar a pureza de origem de uma só vez. Infelizmente, isso não importava, pois antes de lidar com o Jormungand, Félix não planejava integrar mais uma única porcentagem. Agora, Asna estava simplesmente esperando que ele acordasse para que ela pudesse mostrar a ele as memórias incompatíveis que ela encontrou desde o despertar até este momento. Felizmente, Félix não a deixou esperando por muito tempo enquanto abria os olhos confusos lentamente. Não deixando nenhum som, ele simplesmente bebeu poções de rejuvenescimento até se sentir bem novamente. Ele estalou as articulações enquanto suspirava de alívio por finalmente chegar ao fim do reino da purificação. Bem, 3% ainda eram necessários, mas aos olhos de Félix, se o problema com Jormungand não fosse resolvido,
não seria uma realidade improvável chamá-lo de fim. Asna, irei visitá-la depois de um banho rápido. Félix disse enquanto pegava sua toalha no armário. Sombrio, Asna fez um som de concordância enquanto lia seus pensamentos esperançosos sobre as memórias do Jormungand. Espero que ele não fique muito desapontado. Desanimada, ela suspirou enquanto fechava os olhos, relembrando as últimas memórias pela 10ª vez, na esperança de ver uma pista que ela perdeu antes. Infelizmente, nada mudou. 20 minutos depois, na mansão nebulosa de Asna. Félix trouxe uma cadeira e sentou-se ao lado de Asna, que antes não mostrava nenhum sinal de sua tristeza. Em vez disso, ela sorria encantadoramente enquanto dava tapinhas no lado vazio da cama com a mão. Venha deitar ao meu lado. Ela brincou com os pés em contentamento, é aconchegante debaixo dos lençóis. Eu preferiria ficar aqui, Félix disse. Agora, comece a contar as memórias desde os primeiros dias do Jormungand até sua morte. É melhor se eu apenas te mostrasse. Asna estalou o dedo, criando um espelho embaçado, que mais parecia uma tela de TV. Ela olhou para a expressão assustada de Félix e sorriu. Ao contrário de você, tenho controle total sobre minhas memórias. Ela deu um tapinha na lateral da cama novamente. Agora venha deitar ao meu lado, vai ser um filme longo. Se você insiste. Félix sorriu levemente enquanto se aconchegava nos lençóis. Como sempre, Félix só recusa ofertas como essas uma vez para mostrar suas boas maneiras, mas depois da segunda vez. Ele nunca vira o outro lado. Porém, nenhum deles fez nada duvidoso e manteve o respeito entre eles. Félix estava muito incomodado com a situação do Jormungand enquanto Asna não estava com vontade de provocar Félix. Tenha em mente que veremos do ponto de vista do Jormungand. Asna informou Félix assim que clicou no play. Félix estreitou os olhos focando na tela, que exibia tudo na cor cinza, tornando extremamente difícil para Félix ver o que estava acontecendo. Ele sabia que veria através dos olhos do Jormungand, mas não esperava que fosse tão ruim como as serpentes normais. No entanto, esses pensamentos foram logo removidos de sua mente depois de ver uma criatura infravermelha parecida com um tigre passando pelo Jormungand. Ele ficou chocado quando o tigre parecia enorme, fazendo-o acreditar que o Jormungand era extremamente pequeno ou que o tigre era um gigante. Isso foi quando o Jormungand ainda era um bebê cobra. Asna pausou as lembranças enquanto esclarecia suas dúvidas enquanto comia de um balde de pipoca, que só Deus sabe quando ela o criou. Não admira, Félix exclamou enquanto estendia a mão na direção dela. Asna colocou alguns pedaços de pipoca na mão dele e apertou o play novamente, sem se incomodar com a expressão irritada dele com a mesquinharia dela. Félix jogou uma pipoca na boca enquanto observava o mini Jormungand deslizar pelo gramado acinzentado. Ele continuou deslizando sem rumo enquanto sibilava com sua língua fofa de vez em quando. Assim como Félix estava se perguntando como poderia o Jormungand, o primogenitor do elemento venenoso, um dos governantes nos primeiros dias do universo, ser uma cobra normal e sem noção, a tela de repente ficou completamente vermelha. Então, veio o nada. A tela ficou escura por 5 segundos antes de o mundo se iluminar novamente, mas desta vez ele realmente iluminou. O campo gramado era verde e se estendia por quilômetros, o céu era azul claro com pequenas nuvens levadas pelo vento. Félix sentiu como se estivesse observando pelos olhos de um humano em vez de uma serpente. Até mesmo o silêncio de antes desapareceu enquanto o som do vento, zunindo, continuava ressoando na tela. Antes que Félix pudesse pedir a opinião de Asna, ele ficou horrorizado ao ver duas mãos semelhantes a humanas, totalmente envoltas em brilhantes escamas verdes escuras. As mãos continuaram sendo cerradas em punhos, fazendo com que as longas unhas afiadas se escondessem dentro dos dedos, antes de se retraírem novamente para fora depois que os punhos fossem destravados. Essa ação continuou repetidas vezes, fazendo Félix entender que o Jormungand estava tão confuso quanto ele. Logo, a tela ficou preta novamente por 2 segundos antes de mostrar que Jormungand estava andando de maneira constante, pisando entre árvores enormes,
que eram surpreendentemente roxas, e tinham frutas gigantes parecidas com bananas penduradas em seus galhos. As frutas continuavam emitindo uma névoa arroxeada, mas isso não pareceu impedir o Jormungand quando ele pulou uma única vez e arrancou uma delas, derrubando-a no chão. Baque! Uma enorme cratera resultou de sua aterrissagem, levantando uma nuvem de poeira acastanhada. Félix ficou sem palavras, pois agora sabia de onde vinha sua superforça. Afinal, ele viu claramente que o Jormungand não colocou muita força nem no salto nem na queda. A cratera resultou literalmente apenas do seu peso. Antes que pudesse se demorar no peso de Jormungand, ele o viu levantar a fruta acima da cabeça antes de levá-la à boca, que foi se alargando gradualmente até o ponto em que Félix acreditou que sua mandíbula estava deslocada. Crunch! O Jormungand mordeu a fruta gigante pelo meio e começou a mastigar com sucos arroxeados espalhando-se por toda parte. TSSHSHS. Félix olhou para a parte inferior da tela e viu algumas gotas daquele suco chiando nas folhas, corroendo-as em um segundo. Arrotar! O Jormungand limpou a boca com o braço grosso e coberto de escamas verdes enquanto arrotava de satisfação. Isso explica minhas papilas gustativas bagunçadas. Félix franziu os lábios divertido. Preste atenção, você verá o rosto dele em breve. Asna interrompeu seu processo de pensamento enquanto gesticulava com a cabeça para a tela que escureceu novamente. Com certeza, o reflexo do Jormungand podia ser visto nas águas de um lago limpo e nivelado. Félix não pôde deixar de erguer as sobrancelhas surpreso ao ver seu rosto com escamas verdes, que tinha presas projetando-se pelos lábios roxos, orelhas longas e pontudas, olhos violetas de serpente e, por último, seus longos cabelos roxos escuros com pontas esverdeadas. O exato oposto do que Félix herdou de sua mutação. O Jormungand continuou tocando suas bochechas suavemente enquanto separava ligeiramente os lábios antes de fechá-los novamente. Ele continuou fazendo isso até que sons bizarros e irritantes começaram a surgir, chocando Félix profundamente ao sentir que o Jormungand estava tentando falar. Ele não sabia como iria conseguir isso e em que língua iria falar, mas mesmo assim estava ansioso para ouvir o que tinha a dizer. Ele não se preocupou com a barreira do idioma, pois a rainha era a tradutora perfeita. O número de idiomas que ela tinha em seus dados era insondável, remontando à Idade das Trevas. Depois de esperar um pouco, sua paciência foi recompensada por uma longa cadeira de ruídos de construção um tanto peculiar, que foi liberada da boca do confuso Jormungand. HVERRINEK. Rainha, por favor traduza. Félix perguntou com um sorriso confiante. Infelizmente, sua confiança desapareceu depois que a rainha respondeu pela primeira vez em sua vida com uma resposta: peço desculpas, mas não reconheço o idioma. Ela informou ao estupefato Félix: se você conseguir me trazer a fonética e o léxico da língua, será recompensado com 10 bilhões de SC. Para a rainha, que busca novos dados a cada segundo, uma língua antiga recém-descoberta valia 100 vezes mais do que os dados inúteis que ela comprou dos terráqueos. Dito isto, se ela não conhecesse o idioma, como diabos Félix saberia? Esperançoso, Félix se virou e perguntou a Asna: você sabe o que ele disse? Asna acenou com a cabeça enquanto lhe dizia: ele disse, quem sou eu? Quem sou eu? Desnorteado, Félix repetiu a pergunta em sua mente, sem saber mais o que pensar. Tudo o que estava acontecendo era confuso e confuso. Uma pequena cobra normal de repente se tornou o Jormungand após o sinal vermelho e, se isso não bastasse, o Jormungand tornou-se semelhante a um humano, com a capacidade de entender e realmente falar. Mesmo assim, ele sabia falar em uma linguagem legítima que Asna pudesse de alguma forma entender. Mas ele nem sabia de sua existência. Pena que a confusão de Félix só piorou depois de ouvir o Jormungand falar novamente, mas desta vez por mais tempo. Qual é o meu propósito? Félix olhou para Asna, fazendo-a traduzir. Ele disse, qual é o meu propósito? Objetivo HVATERMINN. Boom. Fim do capítulo.
O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Platão.